Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react aqui, um vídeo da Multiversal, fala sobre os primeiros cristãos de Antioquia, né? Ali trocou vários temas, né? E, enfim, conclusões equivocadas na minha perspectiva. Eu vou trazer as referências e por que que eu acho que está equivocada a análise, né? Bom, eu separei várias coisas aqui. Vamos começar por isso aqui. Isso aqui é o livro do Crossan, Em Busca de Paulo, tá? Ali, ele vai na página 31 falar de uma inscrição que foi encontrada ali em Afrodísia, tá? Então, imagine agora a entrada de um edifício judaico em Afrodísia, um século depois, por volta do ano 200. Duas colunas de mármore, uma de cada porta do edifício. À sua direita, nós temos uma coluna que foi descoberta em 1976. Ali consta 126 nomes de pessoas que financiaram ou organizaram a construção do edifício. O edifício mesmo ainda não foi descoberto, a sua função não é totalmente clara, mas nem mesmo um quarto da cidade foi até agora escavado. Poderia ser talvez um lugar onde se serviam as refeições para os pobres, ou mais provavelmente a própria sinagoga judaica de Afrodísia. Estamos preocupados, de qualquer forma, com esses 126 nomes. Tá? Bom, nessa lista aparecem 55 nomes que são separados. Esses últimos nomes estão curiosamente prefaciados com a frase: e tais são os adoradores de Deus, Kai, Rosoi, Teosebes. Essa é a mais longa inscrição judaica da antiguidade e indica a existência de estreita cooperação entre judeus, prosélitos inclusive, quer dizer, judeus convertidos, e pagãos simpatizantes. Olha o detalhe aqui. Pagãos simpatizantes financiando a construção de uma sinagoga judaica. Aqui, com mais clareza e certeza do que em qualquer outro lugar, aparecem esses enigmáticos adoradores de Deus, que os livros dos Atos de Apóstolo, do livro de Atos de Lucas, dos Atos de Apóstolos, gravados em pedra. Então, a referência a esses adoradores de Deus que aparecem em Atos dos Apóstolos está escrito em pedra, aqui, numa sinagoga judaica. Bom, a tese aqui do Crossan, que ele vai dizer o seguinte: ele vai pegar esse achado arqueológico e vai falar da importância desses simpatizantes pagãos. Tá? Deve-se ressaltar que Paulo nunca menciona os tementes a Deus nem os adoradores de Deus, diferindo de Lucas, Paulo nas cartas, né? Diferindo de Lucas, nos Atos dos Apóstolos, ele considerava os piores do que os pagãos, porque estavam perdidos entre diversos mundos. Para ele, os adoradores de Deus não eram superiores aos pagãos, mas inferiores. Propomos então duas hipóteses de trabalho para este livro, que explicarão basicamente Paulo e Lucas, bem como Lucas sobre Paulo. A primeira e a principal hipótese é que a missão de Paulo aos pagãos, os gentios, não se concentrava primeiramente nos plenos judeus, nem nos puros pagãos, mas nesses intermediários tementes a Deus, ou adoradores de Deus, ou, para dizer mais simplesmente, nesses simpatizantes. Os inimigos talvez os descrevessem como em cima do muro. Tá? Não vou desenvolver aqui, que aí vai ser todo o livro sobre isso, mas quando se diz que Paulo iria lá na sinagoga, é impossível você pregar nas sinagogas para judeus. Ele não estava pregando para judeus. Ele estava pegando esses simpatizantes pagãos. É gente que não é judeu, mas que está simpatizando, está querendo aderir ao judaísmo. Paulo vai lá e coopta para o cristianismo. Percebe? Então isso é plenamente factível. A ideia de que os gregos odiavam os judeus, logo não poderia... esse argumento é muito frágil. Os gregos odiavam os judeus, então não poderia ter judeus em Antioquia. Esse argumento ele é muito frágil, porque você tem a diáspora judaica
e você tem colônias judaicas por toda aquela região ali. Você pega a cidade de Alexandria, Alexandria no Egito, ali era um melting pot, né? Era povos de todas as origens, uns se odiando aos outros, estava todo mundo ali dentro. Então isso não é motivo para Paulo não ir pregar em Antioquia, tá? Mais alguma coisa aqui, ó. Primeiro, os historiadores concordam que os essênios eram cristãos. Não sei de onde tirou isso, tá? Para compreender os manuscritos do Mar Morto, Rachel Shanks, ele vai ter um capítulo aqui na página 190, que ele vai falar dos manuscritos do Mar Morto e o cristianismo, do James Van der Kamp. E conclusão. Em suma, à medida que amadurecia a pesquisa sobre Qumran, foi sendo amplamente reconhecido que, embora existissem diferenças importantes entre a literatura de Qumran e a literatura cristã primitiva, e entre a comunidade de Qumran e a comunidade cristã primitiva, eles também apresentam semelhanças no vocabulário teológico e em alguns importantes preceitos doutrinários. Contudo, a maioria dos estudiosos relutou em interpretar os primeiros ensinamentos cristãos como empréstimos diretos de Qumran. A opinião mais aceita é que ambos sejam produtos de uma tradição comum do judaísmo, talvez com alguns pontos de empréstimo direto. Com a publicação de novos manuscritos, essa conclusão conheceu apoio substancial. Não tem nenhum essênio entre os cristãos. Cara, o que mais se chegou perto disso foi João Batista, e mesmo assim o que é mais aceito é que João Batista foi em algum momento essênio, já quando encontrou Jesus já não era mais essênio. Aquela história de fazer batismo no rio, isso está totalmente contra os essênios. Tá? Então, eu não sei de onde saiu essa coisa de dizer que os essênios eram cristãos. Que a academia está dizendo isso. Pelo contrário, a referência toda que eu tenho é que não tem nada disso, não. Bom, aí vem falar que os essênios eram dois messias, não eram um só, tem umas diferenças. Mas, enfim, tem muitas semelhanças, mas eu gostaria de saber de onde saiu essa informação de que os essênios eram os cristãos, porque não era, os essênios não eram cristãos, tá? Aqui outra referência aqui do Thomas Nelson, Random Price. Ele vai pegar aqui então as evidências em Antioquia, né? Antioquia nós temos evidências, tá? De uma inscrição encontrada de Sérgio Paulo, descoberta na Antioquia da Pisídia. A inscrição leva o nome de L. Sérgio Paulo, o mais novo filho de L. E é o Sérgio Paulo citado lá em Atos dos Apóstolos, tá? Outra questão, a inscrição de Gálio, procônsul da Acaia. Também foi encontrada essa inscrição do Gálio está aqui. Inscrição do Gálio, que é citado em Atos dos Apóstolos. Pois é, tá batendo, tá? Inscrição do Gálio, tá? E a principal é essa daqui, ó. Asiarcas, Atos 19, 31. Atos 19, 31 se refere lá a umas pessoas como sendo asiarcas, que é um termo absolutamente estranho. Assim, a palavra é extremamente rara em fontes literárias clássicas antigas, sendo mencionada apenas em umas poucas fontes diferentes, como a geografia de Strabon e um texto atribuído a Modestino. Tá? Bom, essa escassa evidência epigráfica fez com que muitos estudiosos dissessem que Atos dos Apóstolos era impreciso historicamente. Está se falando de um tal de Asiarca, que nem existe isso. Inventou essa história aí, Lucas. Inventou, deve ter sido um erro. Pois é. Só que agora a gente já encontrou um monte de inscrição com Asiarca. Uma delas é essa daqui. Essa inscrição que fala de um Asiarca ali na região. No entanto, até hoje existem quase 300 referências asiarcas encontradas em moedas e inscrições.
incluindo mais de 100 inscrições com título descoberto somente em Éfeso. Assim, o argumento de erro de Lucas tornou-se insustentável arqueologicamente. Que coisa, hein? Que coisa. Disseram que ele era um péssimo, né, indicador aí. Não foi isso que aconteceu. As fontes batem. Que coisa. Vai fazer o quê? Tá batendo. Caiu o livro aqui. Vamos ver aqui. Mais um livro aqui, Começando em Jerusalém, do James Dunn. Tá? Bom, ele vai falar sobre Estevão. O que o James Dunn acha da historicidade do relato de Estevão? Ele diz assim: não é possível determinar quando essa cena final se deve à elaboração de Lucas. Certamente os pontos mencionados seriam evidentes apenas para aqueles que conheciam a narrativa da paixão dos evangelhos. Não apenas qualquer versão dela, mas apenas aquela que o próprio Lucas conhecia ou elaborou. Portanto, dificilmente podemos atribuir esses pontos com confiança ao relator helenista de Lucas. Mas é improvável que o martírio de Estevão tenha sido fruto da imaginação de Lucas. O martírio é um assunto pungente e sensível demais para ser tratado com tanta leviandade. Os primeiros martírios são vistos através de uma névoa de geografia, mas seria um crítico demais negar que tais martírios tivessem ocorrido. De fato, o paralelo com o julgamento e a morte de Jesus se desfaz, pois ao mesmo tempo em que descreve a audiência concedida a Estevão como uma sessão formal perante o Sinédrio, Lucas descreve a execução sendo atribuída à fúria de uma turba descontrolada. O paralelo com Jesus é que Jesus seguiu lá um rito lá com o tribunal romano, né? Estevão, pela descrição, ele foi submetido a um linchamento. Ele não seguiu o processo que seria indicado para ele. É uma turba descontrolada. Além disso, a recorrência de uma das impressões digitais helenistas em 755, cheio do Espírito Santo, sugere fortemente que Lucas elaborou aqui um relato que recebeu a partir de suas fontes. Também seria um tanto estranho que Lucas inventasse uma referência ao Filho do Homem exatamente nesse ponto e em nenhum outro ponto. Tá? A questão está além de uma prova sólida, mas quando juntamos as indicações das acusações feitas contra Estevão com as cenas da sua morte, cresce a probabilidade de que algo como o seguinte esteja no cerne histórico do episódio, que Estevão foi realmente lembrado retomando uma vertente negligenciada do ensinamento de Jesus, ou seja, o anúncio da destruição do templo, de fato, uma vertente que pode ter causado algum constrangimento para muitos na fase inicial do novo movimento, e que foi a persistência de Estevão em enfatizar esse elemento do ensino de Jesus que trouxe sua cabeça à ira assassina de uma comunidade cuja fé e sustento se concentravam inteiramente no templo. Então, veja, esse seria o motivo que levou à morte de Estevão. Ele ter trazido essa referência de que o templo seria destruído. Estamos antes de 70, tá? Estevão está antes de 70. E ele está revivendo aquele anúncio de Jesus de que o templo seria destruído. Então, isso era primeiro que funciona como uma prova de que, de fato, Jesus fez essa profecia no passado. Ele está trazendo de volta. Assim como aquilo foi motivo para condenação de Jesus, irritou as autoridades judaicas, né? Aqui também, no caso de Estevão, levou Estevão à morte. Tá? Outra questão sobre a historicidade de Atos, né? Ele fala aqui de um pesquisador que investigou esses pontos da historicidade de Atos, né? Que é o William Hansen. William Hansen diz assim, olha, ele verificou tantas referências geográficas como históricas em Atos e quase confirmou todas, né? Então, Lucas sabe que Herodes Antipas foi intitulado apenas tetrarca da Galileia, enquanto Agripas I e II foram ambos denominados de reis. Olha o detalhe, ele chama realmente Herodes Antipas de tetrarca, Atos 13:1, e Agripa I e II de reis, Atos 12:1 e 25:13, uma vez que ambos receberam um título real.
de Caio e Cláudio. Ele usa o título correto de procônsul para os governadores romanos do Chipre, Sérgio Paulo e de Corinto, Gálio, sendo o único escritor neotestamentário a usar o equivalente grego apropriado, antipatos, do latim procônsul, governador de uma província senatorial. Enquanto Félix e Festo eram procuradores da Judéia, governador, ele já usou outra palavra, hegemon, que é uma província menor. Ele acerta todos os títulos. Olha que incrível. Filipos é corretamente descrito como uma colônia, e seus principais magistrados como pretores, está certo, é pretor, nesse caso é pretores. Strategoi. Os magistrados de Tessalônica, por outro lado, são denominados politarcai, um título que Lucas não poderia ter derivado de fontes literárias, uma vez que não é atestado na literatura grega como conhecemos, embora conheçamos o título a partir de inscrições macedônicas. O relato da expulsão de judeus de Roma por Cláudio, aparece em Atos 18:2, bate com o testemunho do Suetônio, que diz que judeus foram expulsos de Roma. Então, ou seja, seus conhecimentos sobre o direito de cidadania romana e dos procedimentos judiciais refletem as condições das décadas médias do primeiro século, e não das décadas posteriores, durante as quais ele provavelmente escreveu Atos. Ele não fez anacronismo. Ele consultou os termos válidos na época, que já não eram válidos na época dele. Ele acertou todos os termos. Então, veja, eu acho assim, quando a Juliana Cavalcante, o Jonathan Matiz, né, falam que Atos é uma lenda, né? Falam isso, que é uma lenda, que é cheio de erros, né? Gente, leia o William Hansen. Dá uma lidinha nele, tá? Então, eu recomendo aí a leitura do William Hansen. Bom, então acho que era esses os pontos. Esse ponto de que Joséfo não citou os cristãos. Bom, José tem 3 passagens em que ele cita acontecimentos ali. Ele fala do João Batista, ele não liga a Jesus, mas ele fala do João Batista, personagem que é citado nos evangelhos. Outra passagem, ele fala de Jesus, que foi crucificado, Pôncio Pilatos. Em outra passagem, ele fala da crucificação de Tiago, irmão de Jesus. Então são 3 personagens chaves dos evangelhos, João Batista, Jesus e Tiago. E os 3 estão presentes na obra do Flávio Joséfo. Então não vejo essa ausência toda que está sendo colocada. Então é basicamente isso que eu queria colocar. Muito obrigado, então.